a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro, bem-estar que ilumina o futuro. Com amor e prosperidade elas vão prosperar. Olá, amigas e amigos do Despertando Mulheres na TV com Andréia Fioravante. É uma alegria estar aqui com você toda segunda-feira às 21 horas pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. Esse que é um espaço de voz, informação e orientação para você, mulher, e para a sua família. E hoje eu recebo aqui uma amiga, parceira, que vai estar falando de algo muito importante para mim e para você. Hoje nós temos no nosso celular não só um telefone, mas uma ferramenta de trabalho. Muitas de nós, com certeza, trabalha quase que exclusivamente pelo telefone. Então você se relaciona comercialmente com suas clientes, com seus clientes pelo telefone. Você, quando vai para uma entrevista de emprego ou para formar uma parceria, enfim, com certeza, minha amiga e meu amigo, a pessoa que está tratando com você vai olhar no Instagram quem é você. Embora muitas vezes algumas pessoas, né, demonstrem no Instagram algo que elas não são. Nós sabemos que existe isso. A pessoa sustenta uma personagem no Instagram, mas ela é outra na vida real. Só que não sustenta por muito tempo, a gente sabe disso. Mas, independente da situação, minha amiga, sim, nós vamos no Instagram para saber quem é a fulana, quem é o fulano, quem é aquele escritório, aquela empresa. E a minha convidada de hoje, sabe o que ela costuma dizer? Que o Instagram é a nossa sala do nosso negócio, do nosso trabalho, da nossa empresa ou a nossa sala de casa. Isso mesmo. Então, eu recebo hoje aqui a Amália Ferreira. Amália, seja muito bem-vinda ao Despertando Mulheres na TV mais uma vez, que é nossa parceira aqui deste programa que tem aí levado muita informação, muito conteúdo e com certeza muita transformação nas vidas e nos negócios. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui de novo para falar do que eu faço, para falar do meu trabalho, que é transformador, né, mas e falar ainda desse novo momento que é falar do Instagram como uma sala do negócio, como uma sala de casa. Isso mesmo, isso me impactou muito, né, e inclusive eu já tinha ouvido tu falar, mas ouvi teu áudio dirigindo e já tive um insight. Isso mesmo, minhas amigas, olha só, quero também te ensinar algo, como educadora de vida e mentora de vida, eu quero te ensinar, te sugerir algo. Sempre quando você tiver um insight, que você disser assim: "Poxa, virou uma chave, mas isso é interessante", anote no seu celular, grave um áudio para você mesma no celular, se você não tem uma agenda, algo à mão naquele momento. E jamais vá assistir uma palestra, vá participar de um treinamento, de uma imersão, de um encontro, sem uma agenda, um caderno, porque você precisa anotar. E eu então gravei isso, né, é a sala, né, do nosso negócio, da nossa casa, amei. A Amália, meus queridos e amigas, ela é mentora de mulheres de negócios, especialista em posicionamento, comunicação, estratégia e percepção de valor no digital. Criadora da mentoria do método Comunicação Poderosa, quando ela orienta e direciona mulheres a fortalecerem a sua imagem, comunicarem valor e transformarem conhecimento em autoridade. Conexão e vendas. Sua missão é impulsionar mulheres a ocuparem espaços com autenticidade, presença e coragem. Isso mesmo, ela é especialista. Você quer se posicionar, você quer transformar todo o seu conhecimento, né, em autoridade ali pelas redes, pelo meio virtual, que hoje é por onde a gente mais vende, é com ela mesmo. Mas antes de eu começar aqui nosso bate-papo também nessa sala aqui do espaço Despertar do programa, eu quero que você conheça as nossas e os nossos patrocinadores. Não é só sobre o que você veste. É sobre como você se posiciona no mundo. A forma como você chega, como se expressa, como escolhe ser vista. Mais segura, mais confiante, mais você. Porque se vestir também é uma forma de reconhecer a própria força. A Rabushi apoia o movimento Despertando Mulheres. Rabushi. Vista-se de confiança.
Transforme o seu evento em uma experiência inesquecível. A Rural e Tal, comandada por Bianca Tesseli, cria mesas completas com sofisticação, afeto e atenção a cada detalhe. Casamentos, aniversários, formaturas, cada celebração pensada para encantar seus convidados. Você vive o momento, a gente cuida de cada detalhe. Cada escolha, cada composição, cada detalhe reflete cuidado, beleza e uma experiência que vai além do seu esperado. Rural e Tal, sua história merece esse cuidado. A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Porque é ideal para quem busca imóveis, veículos, serviços ou investir com segurança. Dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Consórcio Demicon. Lógico que dá. Então, voltamos. Você viu ali? São marcas de sucesso, né? Então, você tem ali a Rabush, você tem a Magras, você tem ali a Madalena, que é uma psicopedagoga, e hoje a gente vê tantos laudos de crianças, de pré-adolescentes, né? Com a necessidade de ter esse acompanhamento da Madalena e muitos laudos equivocados que também precisa ter uma profissional competente para estar ali certificando, estar ali ajudando as famílias. Nós temos essa loja maravilhosa que eu vou ter o prazer nos próximos dias de ir visitar, essa loja com essas flores lindas que decoram também o espaço Despertar lá da Serra Gaúcha, né? Então, é muito importante. A doutora Márcia, que tem o quadro conosco, né? O Despertar Jurídico ali, para que você, minha amiga, tenha muito mais informação, né? Eu, como advogada, acho essencial e estou muito feliz que eu tenho hoje esse quadro com essa parceira, essa amiga aí, essa advogada competente que é a Márcia, que está conosco, e tem mais gente vindo aí, viu? No próximo episódio você vai conhecer. Bem, Amália, me fala como que é esse negócio de que o meu Instagram, Andréia Fioravante. E olha só, gente, siga. Hoje nós temos um Instagram só do programa de TV, para que eu possa estar ali dando mais visibilidade para o programa, mais visibilidade para as minhas e os meus entrevistados, mais visibilidade para as parceiras, patrocinadoras, patrocinadores e sempre colocando ali os recortes de momentos especiais do programa. Então segue lá, Despertando.mulheres na TV. Então me diz como que o meu Instagram, Andréia.Fioravante, que o Instagram do programa Despertando.mulheres na TV é a sala do meu negócio, é a sala do meu escritório, é a sala desse estúdio aqui na RS Play TV. Me fala. Quando a gente começou o Instagram, na verdade, lá em 2014, ele era visto como uma vitrine. Depois, né, em 2019, 2020, enfim, ele veio com um cunho mais profissional para as pessoas usarem para vender, tanto que ele tinha um marketplace um pouquinho diferente do Facebook, mas tinha. Hoje, o Instagram ele é visto exatamente como uma rede social. Se é uma rede social, é uma rede de relacionamentos. E aí eu fui, né, trabalhando isso dentro do meu método e cheguei à conclusão de que o Instagram ele é a sala do nosso negócio, a sala da nossa casa quando ele é pessoal, e quando ele é pessoal, profissional, a sala do teu negócio. E como que eu passo isso, né, como que a gente entende isso? Quando eu abro a porta do meu negócio, porque eu vou receber um cliente, um amigo, um patrocinador, um apoiador, enfim, vou receber alguém, o que que ele percebe no meu ambiente? O que que ele vê? Ele vê um ambiente organizado, que música ele ouve, que cheiros ele sente, quais são os sons, qual é a percepção que ele tem do meu trabalho através do meu espaço, através do meu escritório. Tem um cafezinho, tem uma água, quais são os livros que tem na prateleira, se tem uma TV, o que que tá passando nessa TV. Então tudo isso é percepção de valor. Tudo isso vai agregar valor e vai fazer com que o posicionamento e a autoridade seja reforçado, ou não, né. E com a página do Instagram funciona da mesma forma. Quando eu acesso a tua página, acesso a página do Despertando Mulheres, ou a página do Despertando Mulheres na TV, ou a da RS Play ou a minha, o que que eu vejo lá? O que que eu tenho, né, de percepção do teu trabalho? Eu tenho lá uma foto, que é uma foto que te representa, que representa a tua essência, que realmente transmite a tua autoridade. A tua biografia, ela comunica o quê? O que que tem lá que é essencial que o teu público saiba sobre o teu trabalho, sobre quem tu é? E os teus conteúdos,
né, o que os teus conteúdos estão representando. O que eu via muito, assim, nas minhas mentoradas era: que música eu coloco nos meus posts? Preciso colocar música? Preciso colocar legenda? E aí eu comecei a fazer essa analogia e dizer, por exemplo, né, que músicas que tu escuta? Se tu escuta uma música, se tu escuta rock, se tu escuta pop rock, se tu escuta um louvor, se tu escuta, pagode, por exemplo, não pode ficar muito fora disso, mas, por exemplo, tu vai receber o teu cliente no escritório, que música ele vai escutar lá? O que que tá tocando lá? Tem música, não tem? Como que ele vai se sentir quando ele chega no teu escritório? Como que ele vai ser acolhido? O que que tu vai oferecer para ele? Então é muito disso, assim, de fazer conexão com a vida real, porque o Instagram, como tu disse, ele não pode estar dissociado de quem eu sou de verdade. Ele Uhum. precisa representar a minha essência, os meus valores, a minha história, mas tudo muito real, não pode ser uma coisa inventada, porque o Sim. personagem não se sustenta. Sabe que quando eu comecei com Despertando Mulheres há 4 anos atrás, né, que eu estou aí com o programa, ele começou como um programa, né, e não tinha identidade visual e isso me incomodava muito, né. Então o ambiente que eu gravava, o CEO desse grupo, né, a gente tem uma amizade, um carinho, né, uma pessoa que contribuiu muito com o projeto Despertando Mulheres, mas eu não conseguia ter a identidade, né. Quando eu fui para o outro ambiente, a primeira coisa que eu queria era a identidade. E se forem ver, né, lá atrás, é a mesma identidade. Eu tenho as minhas flores, porque é a identidade da cor, né, da minha paleta de cores, as cores que eu tenho no meu escritório, o tapete, né, enfim. Procurei trazer isso, né, para dentro. Depois eu me rendi ao videocast, eu achei, que era legal, tive uma experiência com videocast, e daí tinha então a TV com a logo, tudo, mas era a mesa ali do videocast. Então nesse mesmo grupo, né, também, um grupo extraordinário, maravilhoso, eu tive as 2 experiências, de ter o programa, a sala, porque para mim é a sala, né, eu não sei se eu cheguei a falar contigo a primeira vez que tu participou, mas para todas penso que eu digo, é um bate-papo, é na sala da nossa casa, é na sala do escritório, eu sempre disse isso, é como se estivesse na sala da minha casa, na sala do meu escritório, ponto, tu tá lá na sala do meu escritório conversando comigo, isso traz uma calma, então isso eu vejo. Agora no Instagram eu não tinha essa visão, né, porque uma coisa que eu vejo, assim, também, quero que tu fales, aonde que eu gravo? Né, eu acho que você deve ter também essa dúvida, não, minha amiga? Aonde que eu gravo? Que cenário eu coloco? Vamos montar um cenário, já fiz isso, vamos montar um cenário, né. Mas daí tu monta o cenário, aquele cenário é o cenário do teu negócio, né. Então, assim, eu vou te dizer que eu tinha, né, essa dúvida, nós já falamos sobre cenário, eu gosto de gravar sentada na minha mesa, ou de gravar, né, em pé junto ao oratório que eu tenho lá no escritório, que já comunica meus valores, minha fé. Que tem o Espírito Santo ali, tem a Bíblia, enfim, mas eu ficava angustiada, eu disse: "Eu quero 2 ou 3, né, cenários", mas aqui dentro, porque eu quero mostrar, né, o espaço. Para mim ainda é importante ter um espaço físico. Como é que fica essa pessoa que hoje trabalha praticamente no, virtual, no online, né, como é que fica essa pessoa que fica correndo atrás de cenários? Fala com essa pessoa, dá uma orientação para ela. O cenário, ele tem que combinar com a proposta e com a comunicação. Então, tipo, o que que eu quero comunicar? Por exemplo, uma pessoa que tem valores teóricos muito altos ou que ela comunica muito o teórico, né, o teórico científico, digamos. A autoridade técnica dela é o que ela mais valoriza naquele momento dentro da estratégia que ela está usando e de abordagem ou do público, enfim. Então vale a pena para ela ter um cenário que valoriza isso. Então, por exemplo, né, um advogado ou um médico, se ele vai gravar numa parede branca, né, com um fundo branco, isso não vai valorizar o valor teórico que ele tem e não vai comunicar também o investimento que ele faz em conhecimento, né, então o ideal é que seja uma parede que vai comunicar isso através de livros, prêmios, por exemplo, né, premiações, certificados, porque quando eu olho, por exemplo, né, Andréia, digamos que eu tô te vendo aqui, o que que eu tô vendo, né, o teu ambiente todo tá comunicando, a tua postura tá comunicando, tudo em ti comunica, né, então, quando eu olho o fundo do teu vídeo, ele não pode se sobressair a mensagem, mas ele também tá Uhum. comunicando. Então,
o que eu vejo, né, se tu vai comunicar como advogada ou como educadora, o fundo, né, precisa comunicar. De repente, livros, certificados, prêmios, coisas que vão agregar valor, porque quando eu olho, eu vou ter a ideia, né, de que são coisas que tu valoriza e às vezes, a gente não se dá conta, mas a pessoa ela dá um zoom para ver, por exemplo, de onde que é o certificado. E tu sabe que tu tá falando dos livros, né, como advogada, hã, tem pessoas que dizem assim: "Ah, advogado lê muito, não quero fazer direito porque tem que ler muito", né. Mas não é bem assim não, mas precisa estar bem informado e precisa ler, mas não é tanto. Mas pensa bem, ainda se tem a cultura, né, e a crença, e é verdade, precisa ler, mas hoje é tudo virtual, né. Tu não precisa ter o livro físico, mas ainda nós temos a percepção de que lê muito, então para um advogado, ter livros físicos ainda é importante, né, o advogado valoriza, eu valorizo muito, né, fazer os cursos, as pós-graduação, para mim isso é muito importante. Olha só, nós vamos para um intervalo. Você já viu aqui que já teve muita orientação de ouro, né? E tem muita coisa ainda para te informar, então vai anotando aí e já vai compartilhando o link com suas amigas, amigos, porque nós estamos entregando aqui muita informação de valor. Você já imaginou quanto você iria pagar para a Malha para ela dar essa consultoria para você? 1 hora de consultoria e agora é gratuito aqui. Compartilhe o link e fique aí com o quadro da minha colega, da minha parceira de Despertando Mulheres na TV, doutora Márcia Prevedelo. Você trabalha ou já trabalhou muitos anos dirigindo ônibus ou caminhão? Então esse assunto pode mudar completamente a sua aposentadoria. Eu sou Márcia Prevedelo, advogada especialista em direito previdenciário há mais de 20 anos. Uma decisão recente do STJ, no chamado tema 1307, reconheceu que os motoristas de ônibus, caminhoneiros e trabalhadores expostos à vibração e ao ruído excessivo podem ter direito à aposentadoria especial. E isso é muito importante, porque durante muitos anos, milhares de trabalhadores tiveram seus pedidos negados pelo INSS após a Lei 9.032 de 1995, com o argumento de que a atividade deixou de ser considerada especial apenas pela profissão. Mas agora, o entendimento da justiça é outro. O STJ reconheceu que não é só o nome da profissão que importa. O que importa é a realidade do trabalho. E quem passa anos exposto à vibração constante, ruído intenso, desgaste físico e condições penosas pode sim ter direito à aposentadoria especial. Na prática, isso pode significar aposentar mais cedo, com menos tempo de contribuição e, em muitos casos, com um benefício melhor. E atenção, isso vale inclusive para pessoas que já tiveram o pedido negado anteriormente. Muitos trabalhadores passaram a vida inteira enfrentando jornadas pesadas, estradas, trânsito, pressão, desgaste físico e emocional. E agora existe um reconhecimento importante sobre essas condições. Se você é motorista de ônibus, caminhoneiro ou conhece alguém nessa situação, vale muito a pena revisar o seu caso, porque às vezes o direito existe, mas a pessoa nem imagina. Exatamente por isso, ter um olhar estratégico sobre o seu caso pode fazer toda a diferença. Converse com a gente. Olha só, se você eu digo que eu sou de 5 cidades, né, daqui a pouco já tô na sexta, hein, gente, vem novidade por aí. Mas eu nasci em São Jerônimo, meus pais chegaram do Alegrete e eu nasci em São Jerônimo. Então eu nasci em São Jerônimo, mas sou cria do Alegrete. Moro em Guaíba há muitos anos, embora já me mudasse, retornasse. Meu marido diz que a gente só dorme em Guaíba, né, porque a nossa vida acontece aqui em Porto Alegre. Mas então tem São Jerônimo, Alegrete, Guaíba, tem Porto Alegre, né, e também temos aí o nosso apartamento na praia em Capão Novo, então, ou seja, eu sou de 5 cidades e na realidade também
Olha só, gente, não são 5 cidades, são 6, que eu tenho Barra do Ribeiro, aonde eu estou pastora titular há 15 anos já, vai completar agora no dia 9 de outubro. Eu tenho 6 cidades, que loucura, né, gente? Manzoaíba é uma cidade que desde a época lá da Borregar, depois Riocel, enfim, hoje CMPC, tem muitos caminhoneiros, né? Então, muito relevante esse tema que a Márcia traz para você que conhece algum caminhoneiro, que é esposa de caminhoneiro, filha de caminhoneiro, sogra de caminhoneiro, mãe de caminhoneiro, enfim. E ressaltando que nós temos hoje sim um percentual baixo, mas temos um percentual que é significativo de mulheres caminhoneiras. Então, mande o link desse programa para elas. Algo que a Amália fala, e eu anotei, porque a gente precisa anotar tudo, né? Então, faça um grupo com você mesma, tá? A Amália diz assim, ó, que posicionamento precisa de não apenas conhecimento técnico. Por quê? Porque conhecimento técnico, autoridade não é só conhecimento técnico, é percepção construída. Então, para que você tenha autoridade nas redes sociais, para que você tenha seu posicionamento como autoridade lá no seu Instagram, no seu LinkedIn, enfim, não basta você ser uma excelente advogada hoje. Não basta você ser uma excelente advogada, por exemplo, você precisa ter a construção dessa profissional, do seu trabalho, você precisa construir isso na rede para que as pessoas vejam, e a Amália já falou aqui, né, o que você está comunicando no seu entorno, o que que eu aqui estou comunicando. Você está vendo flores, você está vendo a minha caneca aqui com a logo do Despertando Mulheres, né, você está vendo um fundo rosa com um lilazinho, e quando você for focar na Amália, você vai ver que ali também tem uma ampulheta. Você vai ver que tem um recipiente lilás lindo, e ali dentro sabe o que que tem? Tem óleo da unção. Então aqui nesse meu cenário, na minha sala do Despertando Mulheres na TV, o que que eu estou comunicando para você? Você que está assistindo aí pelo YouTube, escreve aí, o que significa para você? O que eu estou comunicando para você? Eu estou comunicando, um programa feminino? Eu estou comunicando os meus valores? Eu estou comunicando que eu sou uma mulher que tem conhecimento, que sabe do que fala, para estar mentorando outras mulheres, conduzindo elas na sua vida pessoal, familiar, profissional? Vai respondendo. Amália, a partir disso então, eu estou lá, a nossa amiga aí da audiência está lá diante do seu celular ou de uma câmera gravando, o seu conteúdo, divulgando o seu produto, o seu serviço, né, e ela precisa observar o que ela está comunicando. Ok. Ela tem muito conhecimento, está entregando conhecimento, e ela pode, como tu disse, estar com uma parede branca atrás dela e não está comunicando quase nada. Não está despertando o interesse, o desejo, a atenção. Ou ela está comunicando muito, como tu disse, e está se sobressaindo ao conteúdo, ao que ela está falando, né? Então fala um pouquinho sobre isso. É importante comunicar, mas fala um pouquinho sobre isso, essa medida. A autoridade, ela é transferida, né, primeiro de tudo. Então, quando eu falo que a autoridade não é só técnica, é percepção de valor, é porque a autoridade é tudo, mas ela é transferida daquilo que eu sei na vida real para o digital. Então, quando eu falo que tudo comunica e que nunca é só um cafezinho, é porque a percepção que as pessoas vão ter vai mudar ou vai ampliar a tua autoridade ou não. Porque o que que acontece muitas vezes? A mulher ela tem muito conhecimento, muita experiência, mas na hora de comunicar isso, ela se perde, ela não sabe exatamente, ou ela só transfere a informação. Ou ela acha, que é o meu caso, eu venho aprendendo isso contigo, eu, por exemplo, né, no meu perfil dominante, é tipo assim, tô te entregando, agora faça bom uso. Não, né, não se importa com essa comunicação além do que eu estou entregando, né. Na verdade, o que que acontece? Por exemplo, né, tu tem muito conhecimento, então tu traz muita informação. Como no Instagram é tudo muito fragmentado, tu vai trazer muita informação, só que a informação não vende. A informação não vende, ela é uma isca, ela é um gancho que fortalece a autoridade. Então, claro que eu preciso saber que tu tem
né, que tu tem conhecimento, que tu tem autoridade naquele assunto, que tu sabe do que tu tá falando. Mas, no momento que eu percebi isso, eu quero saber o que tem a mais. Então, eu vou te contratar, mas o que que eu ganho com isso? Por que que tu é a melhor opção? Por que que se eu te colocar na frente de outra profissional que tem o mesmo nível técnico, porque o que eu digo é, o técnico ele nivela. Então, de repente, todo mundo tem o mesmo curso que, né, vocês 2 têm 2 profissionais, as 2 têm os mesmos cursos, a mesma faculdade, as mesmas especializações, têm a mesma experiência, mas aí o que que tu tem que te sobressai, que se sobressai? E são esses pequenos detalhes, Se eu muitas olhar o vezes. Instagram da Maria e Isso, olhar o Instagram da Joana, conforme eu disse antes, as pessoas vão no vamos nosso olhar. Instagram, Uhum. as pessoas vão no seu Instagram, então tem você, Maria, com o seu Instagram entregando um conteúdo e tem a Joana no Instagram dela entregando o mesmo conteúdo. Vocês 2 fizeram a mesma faculdade, a mesma pós, os mesmos cursos, ou vocês têm a mesma profissão, fazem o mesmo produto e fazem artesanal, aquele produto maravilhoso, mas qual é o diferencial? Olhando Isso o aí. Instagram. Isso? Isso aí. Então, tipo, Hum. isso vem nos conteúdos, porque a gente sabe que copia, que fala do mesmo assunto, né, tu pode falar de transformação de vida, outra pessoa pode falar exatamente igual, pode ter a mesma trajetória. O que que vai fazer com que aquela pessoa que tá olhando os 2 Instagrams, que tá comparando os 2 conteúdos, ela se conecte contigo, porque o que faz a pessoa comprar é a conexão. Então ela precisa se conectar, de repente, com os teus valores, com a tua essência, com a tua história, com a tua trajetória, com a transformação que tu viveu em ti e que ela quer viver também. E ela pode enxergar muito disso nesse cenário Isso meu aí. de Ela gravação. pode ela vai visualizar o entorno, o além, né, então Uhum. o que que acontece? Tem a autoridade emocional, que é a nossa história, as nossas vivências, as nossas superações, e a autoridade relacional, tá, que é exatamente isso, são os ambientes. Então, como que a pessoa se sentiria hoje se ela entrasse no teu escritório? O que que ela ia visualizar? O que que ela ia ter de percepção de valor, percepção que elevaria o teu valor para fazer com que ela escolhesse estar Uhum. contigo. Então, os acessos, a lista de contatos, os lugares que tu frequenta, né, e aí entra, né, nunca é só um cafezinho, por quê? Porque o cafezinho comunica muito, a água na taça comunica muito, o estilo da taça, o lugar, os ambientes que a gente frequenta, as mesas que a gente senta, as pessoas com quem a gente se relaciona, É, tudo isso comunica valores, comunica, o que que é essencial para ti, o que que tu te importa. Por exemplo, né, uma pessoa tu que tem um senso estético muito alto, tudo que tu vai fazer precisa, né, ter essa harmonia, essa estética, precisa comunicar isso, né. Uma pessoa que tem esse mesmo feeling, que tem esse mesmo valor, ela vai se conectar contigo. A pessoa que, de repente, busca uma transformação de vida que tu viveu, quando ela ouve a tua história, ela se conecta. E aí isso vai fazer com que, na hora que ela for comparar e o técnico tá igual, ela vai ir para onde gerou a conexão. uhum. É esse conteúdo que faz a venda, né. Então é a percepção para mim que sou muito visual, né, eu sou muito visual, é essa percepção quando eu olho um vídeo, né, quando eu vou assistir um conteúdo com mais tempo da pessoa, né, que eu vou lá no YouTube, tá, é a percepção visual e também o que ela entrega, é uma união dos 2. Tudo isso. Tu falando e eu não consigo sair da doutora Andréa Fioravante, né, então inclusive eu tô toda vestidinha hoje, ela não falou por um milagre quando eu cheguei aqui no estúdio, mas hoje eu tô vestida toda de doutora Andréa Fioravante, né, estou advogada e criminalista, né, porque eu tô toda de preto, então já é bem séria a coisa. Mas sabe o que quando fala assim: "Por que que vão te contratar? Qual é a percepção?". Eu lembro quando eu saí do prédio, né, eu estava num prédio no 7º andar, com o meu escritório. Nós tínhamos 2 salas lá. E eu saí, porque naquela época, qual era a percepção, assim, de maior venda? Era de tu estar na calçada, tu tinha que estar na vitrine, vitrine gente, ó, as jovens que estão me ouvindo, vitrine não era Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn. A nossa vitrine era estar no chão da rua, na calçada, o advogado tinha que estar lá na calçada, o contador também, tinha que ter escritório na rua. E quando eu me mudei, eu lembro que o meu escritório,
ele era de Eldorado do Sul, né, atravessou a ponte de Eldorado do Sul até Pelotas, ele era o maior escritório, né. E ele era maior nesses 2 sentidos, estou falando e veio muito claro para mim. Ele era o maior no sentido de espaço físico, no sentido de que era, assim, na região, "Ai, o escritório da Fioravante, o teto é de gesso, tem sala de reunião, tem biblioteca, tem sala de estagiário". Então era o único em tamanho e estrutura, em bom gosto, os móveis sob medida, madeira, pedra, rebaixado com gesso, sala de reuniões, biblioteca, cozinha, banheiro, sala de estagiária, mais a sala, né, do Armando e outro colega que tinha na época, mais a minha sala, mais recepção, e eu nunca. Gente, quer ver eu braba? Quer ver eu braba? É chegar num escritório, assim, que quer ser o escritório, e me oferecerem água ou café em copo plástico de papel. Quer ver o pê da cara? Tem um ambiente aí que eu tô louca pra mudar, sabe, assim, a cultura deles da gente tomar café em copo de papel, não sei o que que é pior, papel ou plástico. Eu nunca servi no meu escritório, nunca, né. Até teve uma experiência no Espaço Despertar, né, que por equívoco a menina que anteriormente trabalhou comigo serviu em copo plástico, eu digo: "Pelo amor de Deus, quem é que comprou esses copos?" "Ah, quem é que comprou esses copos?" Plástico, né. Daí comprei 30 copos de vidro, né, 30 copos de vidro. E além disso, eu era a única pós-graduada em direito penal. Então eu tinha, né, nessas várias cidades, eu acho que das 7, 8 cidades aí, eu era a única em conhecimento e em estrutura física, né, e mais o Armando, procurador, então na época ele advogava também, além de ser procurador, então tudo isso agregava valor. E daí os empresários, os clientes, os colegas faziam o quê? Gente, como eu precisei investir em café, porque eles iam final da tarde para o meu escritório só para tomar café. E alguns, né, os guris das empresas de ônibus lá, eles iam para tomar cunhaque com o Armando, né, era café no inverno com uma gotinha de cunhaque. Então, tu sabe que tu tá me trazendo muitas memórias maravilhosas e que eu posso trazer para o espaço despertar também. É isso? É mais ou menos isso, porque tudo isso que tu falou comunica a autoridade que o escritório tinha. E aí não é só o profissional, né, porque o técnico científico, os cursos, eles vão comunicar a autoridade, porque eles dizem o quê? Ela sabe, então se eu precisar do teórico, ela tem conhecimento. Por quê? Porque a autoridade se transfere, ou eu sei ou eu não sei, não existe isso, né, ou a Uhum. pessoa sabe do que ela tá falando, ou ela não sabe. E por quê? Porque o que se escreve a gente copia, copia do ChatGPT, copia do Google, mas na hora que a pessoa vai falar, se ela não tiver autoridade técnica, se ela não estudou, se ela não se aprofundou, se ela não fez pesquisa, se ela não mapeou, ela não sabe do que ela tá falando. E as pessoas percebem, o público percebe quando a pessoa se perde, quando a pessoa não tem, segurança para falar. Então é no vídeo que a gente certifica a autoridade. Eu falava e falo ainda em algumas mentorias, que quer conhecer a autoridade técnica da pessoa, pede para ela fazer uma live, porque se ela conseguir ficar 1 hora falando sobre determinado assunto, ela tem conhecimento. E será que é por isso também, Amália, que hoje a gente vê que com a pandemia, né, muitos ficaram trabalhando home office, outros estão no híbrido, né, muitas pessoas atendem só online, né, outras atendem presencial e online. Eu, por mim, meus atendimentos seriam todos presenciais, né, mas eu precisei me render também ao online. É muito legal porque a gente pode atender, né, eu tenho cliente de Cuiabá, do Rio de Janeiro, então é muito legal isso, Não tem né. fronteira, né. Hoje não, né, ontem, mas hoje de manhã recebi um último vídeo, né, de mulheres de Uruguaiana, de Brasília, né, então assim, é muito legal. Vídeos que vão participar então essas meninas da sala da mentora, isso mesmo, mande a sua pergunta que eu respondo. Tudo isso é muito bom, né, mas será que é por esse motivo que tu estás falando, da pessoa, convida para fazer uma live, olha os vídeos, que está depois da pandemia, que tudo foi muito para o online, para o virtual, será que é por isso que está voltando essa sede pelos eventos presenciais? Muito, né, muito. A gente teve, claro, por causa da pandemia, as pessoas migraram, e migraram no sim não migraram, na verdade, as pessoas foram jogadas no digital, sem conhecimento, sem técnica, sem saber o que elas estavam fazendo. Até de pijama iam para as Isso, as reuniões online. pessoas foram se adaptando, foi literalmente Uhum.
se jogar e construir o paraquedas ali no meio do caminho, porque a gente foi se adaptando, foi conhecendo, foi entendendo. Quem não tinha rede social, criou rede social, enfim. Então, agora, né, a gente tem aí um movimento que eu acredito que não vai parar, que são os eventos presenciais. Porque o presencial hoje é a garantia de que sim, aquela pessoa ela tem conhecimento. Porque não é só o relacional e o emocional, não é só eu chegar, né, e às vezes as minhas mentoradas falam: "Ai, mas todo mundo fala que ninguém quer saber da minha história triste". Não, ninguém quer conhecer a tua história triste, mas a pessoa quer conhecer a transformação que tu viveu por trás daquela história triste. O fato de não ter sucumbido, o fato de ter superado ou de estar superando, né. Então, tu viveu de repente um trauma muito forte, conseguiu superar, tá superando. É isso que vai inspirar as pessoas. Agora, o relacional, os lugares que tu frequenta. E aí não tem como, né, mostrar isso de uma forma mais efetiva do que no presencial. Então, as pessoas vão num evento muitas vezes para ter certeza de que vale a pena investir na mentoria com aquela pessoa, de que vale a pena comprar, até porque a gente teve, né, e a gente ainda tem, infelizmente, os gurus na internet que vendem aí mentorias de 300.000 e não entregam nada. Né, que venderam muitas imersões online de coisas gravadas. Tem muito curso online que é aula gravada e que as pessoas vendem a 250, 300, né, valores altos, e que tu compra achando que tu vai ter um contato, que vai ter um acesso com aquela pessoa e tu não tem, porque é uma aula gravada, é simplesmente, né, um mind map gravado ali da pessoa falando durante uma aula, uma aula que ela deu e que ela subiu pra plataforma. É, a aula gravada, ok, mas desde que tu tenha também Sim. contato com a pessoa, né. Eu tenho participado de algumas mentorias, né, e fiquei 1 ano, indo para São Paulo, vai fechar 1 ano agora, mas eu fiquei 6 meses indo todo mês e hoje eu vou a cada 40, 45, 50 dias. E eu fiz uma mentoria que foi muito legal, porque era um online e era o presencial, então para mim estava ótimo, né. Fiz minha formação de hipnoterapeuta com muitas aulas gravadas, muitas aulas online ao vivo e muitas horas de presencial. Eu acho que esse é o formato, para mim, Andreia, hoje é o formato ideal. Mas é o híbrido, né, que é E mesclar mesclado um pouquinho isso, de cada mas coisa. precisa do presencial. Eu, Andreia, e talvez, minha amiga, muitas de vocês talvez estejam ouvindo e dizendo: "Ah não, para mim tudo gravado tá ok. Eu só quero assistir quietinha, quietinho, tá ok". Né, depende do seu perfil, mas de repente a pessoa vai dizer: "Ai que saco, né, não tem presencial", porque eu é assim, né, quando eu olho não tem nada presencial, não tem nada presencial. Então dependendo do seu perfil, é como você vai querer aprender. Mas eu vejo assim, eu gosto do presencial, né, eu gosto de gente, eu gosto do presencial. O que eu não acho legal também, é quando tu compra algo que a pessoa tá lá no pedestal, porque já tem milhares de seguidores por um vídeo ou outro, e alguns por muito conhecimento, muita entrega mesmo, né, mas a pessoa tá lá no pedestal literalmente, né, lá o palco já é mais alto ainda, né, tipo aquele pastor que faz um show do seu altar, né, daí o cara tá lá no pedestal ou a mulher, e tu tá aqui embaixo e tu não tem acesso. Tem que ter acesso, gente. Tem que ter acesso. Claro que nós não podemos, o tempo vale mais do que ouro, vale mais do que dinheiro. Nós não podemos também, como diz a Bíblia, jogar pérola aos porcos, né. O que que a Bíblia fala? É você entregar aquilo para pessoas que não querem ouvir, para pessoas que não vão fazer bom uso, para pessoas que vão criticar. Então não perca o teu tempo, investe tempo em quem vai fazer bom uso do que você quer entregar, seja pago ou gratuito ou social. Mas esse distanciamento é ruim. Né, então assim, quando eu vejo um movimento de pessoas grandes no digital, grandes no presencial, que pararam na época da pandemia, que agora estão voltando e com grupos pequenos, né, eu vejo que o mercado está se voltando sim para eu estar mais próxima, independente se é uma pessoa lá que já está anos-luz na frente de outras ou está começando. Bem, nós vamos para mais um quadro do programa Despertando Mulheres, que é muito legal. Um quadro que começa nesse mês de junho, nessa segunda parte desta nossa temporada na RS Play TV. E esse quadro é com a Janaína,
da Ademicon, onde ela vai trazer não só informação, minhas amigas, sobre consórcio, porque de repente você pensa assim: "Ah, Ademicon, sei consórcio. É para vender consórcio para comprar carro e casa". Não! E ela diz assim, ó: "Me liste 10 sonhos que eu realizo todos". Então, fique aí com a Jana, que durante aí os episódios do Despertando Mulheres, você vai aprender não só sobre consórcio, mas você vai aprender sobre educação financeira com consórcio e como realizar muitos dos seus sonhos. Me liste 10 sonhos e eu realizo todos. Oi, eu sou a Janaína Cunhasque, consultora de investimentos na Ademicon, consórcios. E a partir de hoje, eu faço parte do Despertando Mulheres. Essa parceria, ela nasceu de uma observação muito real. A mulher ainda enfrenta desafios quando o assunto é dinheiro. Não é falta de capacidade, nunca foi. É falta de informação. Um ambiente seguro para que ela possa perguntar, de alguém que realmente explique sem julgamento. A gente ainda cresceu ouvindo que dinheiro é assunto de homem, que investimento é coisa complicada e que a gente não precisa entender disso. E isso precisa mudar. Por isso, esse quadro existe. Aqui a gente vai falar de dinheiro de um jeito leve, prático e real. Não é sobre consórcio, mas sobre educação financeira, através do consórcio. Sobre como você pode planejar, como guardar dinheiro, como multiplicar e como realizar sonhos com inteligência. A Demicon hoje é a maior administradora de consórcios independente do Brasil. São mais de 35 anos de história. São mais de 800 mil clientes ativos e uma presença em todo o país. E eu tenho o privilégio de estar nessa empresa, né, aqui na nossa região, cuidando do sonho de pessoas incríveis todos os dias. E antes que você pense, consórcio é só para comprar um carro ou para comprar uma casa, para tudo. Isso é exatamente o que a gente vai desconstruir aqui juntos. O consórcio hoje, ele realiza viagens, reforma, procedimentos estéticos, educação, festa, equipamentos para o seu negócio e muito mais. Toda semana, nesse espaço aqui, você vai aprender algo novo sobre como o seu dinheiro pode trabalhar por você. Com uma parcela hoje mensal, como uma parcela hoje mensal pode transformar patrimônio. Com uma decisão tomada hoje, você pode mudar completamente a sua vida, daqui 3, 5, 10 ou 20 anos. Porque o sonho sem planejamento é só um desejo. E planejamento sem ação é só uma intenção. E nós juntos vamos juntar os dois aqui. Então, bem-vindos ao quadro Despertando o Seu Sonho. Me lista 10 sonhos e eu te mostro como realizar todos eles. Me segue lá no Instagram, é janacunhasque_ademicon. Me chama no direct, conta o seu sonho e marca a sua consultoria gratuita. Porque o primeiro passo hoje para realizar o sonho é falar sobre ele. Te espero lá. Gente, maravilhoso, né? Então chame a Jana ali no arroba dela. Bem, o tempo passa rápido, como eu disse, o tempo vale mais do que ouro e do que dinheiro. Amália, fala para nós aí, de forma otimizada, quais são os principais erros que nós podemos estar cometendo e me fala a estrutura de uma forma bem simples que a nossa amiga que está ali assistindo, o nosso amigo, possa entender como melhorar então a sua comunicação no digital. Primeiro os erros, né, os principais erros. Primeiro de tudo é não gerar conexão. Então é pensar sempre na informação, quanto mais informação melhor, nem sempre. Então a informação não vende, a informação ela cansa muitas vezes, então gerar conexão, trazer bastidores, trazer história, humanizar a página, porque a gente tinha uma ideia de que só se humanizava os stories, né, mas o feed também precisa mostrar a família, o dia a dia, precisa mostrar, o entorno, o cafezinho, o chimarrão, a viagem, então humanizar a página é um dos erros que geralmente mulheres de negócio cometem, porque ficam com medo de se expor, né, então Não humanizam isso, por medo por medo de se de expor. se expor, né, e claro que tudo com vulnerabilidade controlada, eu controlo a narrativa. Outro erro comum é, não se relacionar, né, e aí já entra na estrutura também, porque um dos pontos fortes do conteúdo que vende começa com E o relacionamento. que seria relacionar, né? Porque eu tenho esse desafio, me relacionar assim, tete a tete sou ótima, nota 1000, mas lá no Instagram, né, é um desafio, como é que é isso?
é imaginar o seguinte: tem 3 pessoas numa fila do banco, numa Tá. fila do Aí supermercado, eu falo com todas. uma atrás da outra. Tá. Se uma delas não virar e puxar conversa, ninguém vai conversar, vão sair Tá. dali sem se conhecer. No Certo. Instagram é a mesma coisa. Tá. Se tu não vai lá e abre a porta pra pessoa interagir e faz o engajamento acontecer, ou seja, vi o post da Andreia, gostei, por que não curtir e comentar? Se me impactou um pouco mais, por que não compartilhar com alguém? Por que não compartilhar nos stories? Fazer esse movimento, que é um movimento simples muitas vezes e que as pessoas deixam de fazer porque tem medo da exposição, porque tem medo do julgamento. "Ah, mas eu não conheço a Andreia", mas é uma oportunidade exatamente de Uhum. abrir a porta e iniciar o relacionamento. Entendi. Então, fazer esse relacionamento é das estruturas, é um dos pilares, né, do conteúdo que vende, porque o que vende é a conexão e o relacionamento. Então, talvez ali o relacionamento seja o primeiro ponto mais importante para quem quer vender, é iniciar relacionamento, é se relacionar com as pessoas, porque é de pessoa para pessoa, eu não tô olhando o teu produto. Depois que eu te conhecer, eu quero saber o que tu vende, mas Entendi. primeiro eu quero saber quem tu é. Tu sabes que Andreia, não sou muito adepta, não gosto muito, raríssimas as vezes que eu parei para ver vídeos que a mulher tá lá se maquiando. Eu acho extremamente, ó, gente, me perdoem, mas eu acho de extremo mau gosto, porque quando eu estou me maquiando é um momento meu, Andreia. Quem faz, show de bola, quem gosta, parabéns. Eu não gosto, eu acho extremamente mau gosto a pessoa se maquiando, saindo do banho de roupão, toalha na cabeça. Eu também não gosto, é um momento íntimo, é um momento de lazer, é um momento de autocuidado. Eu não gosto. Eu não gosto. E raríssimas são as vezes que eu paro para assistir. A não ser que seja uma pessoa que é uma maquiadora e tá ali ensinando como maquiar. Daí show de bola, precisa, é necessário, tudo bem. Já comprei um curso, inclusive, assim. Mas se a mulher não é maquiadora, não é cabeleireira, não é não sei o quê, né? Eu não gosto, né? Mas é uma forma de relacionar. Contudo, daí é como tu falasse, tudo com vulnerabilidade controlada. Se você é uma mulher, me corrige se eu tô certa ou errada, no técnico, né. Se você é uma mulher que não fica com plateia dentro da sua casa, vendo você sair do banho de roupão e de toalha na cabeça, e não tem plateia na sua casa, você não se maquia na frente das pessoas que estão dentro da sua casa, por que que você faz isso no Instagram? Isso é A incoerente. minha lógica tá certa ou errada? Não, tem que ser coerente, né, a menos que tu vá vender maquiagem, que seja um produto, vai vender curso de automaquiagem, vai vender, Porque né, pra mim é faça forçado, uma entendeu? isso, aí na verdade tu cria um personagem, É. né. Mas, esse negócio dos bastidores gera muito Muito. conflito e muito embate na Acho que vai internet, dos né. nossos Porque vai muito valores. isso, por exemplo, eu gravava, por exemplo, todo domingo, o meu ritual do chimarrão, porque eu gravei uma vez, as pessoas gostaram, mas não é uma coisa fake, era o meu é o que eu Sim. faço todos os dias. Então era natural deixar gravando, enfim, engajava, as pessoas gostavam do jeito que eu fazia o chimarrão, aprendiam a fazer chimarrão. Tem pessoas que gravam o ritual do café, tem pessoas que gravam o café da manhã, mas assim, por exemplo, faz sentido, tá, André, se tu estiver num processo de emagrecimento e tu vai postar a tua rotina, né, alimentar ali, enfim, teu processo, pra inspirar a tua É, eu já audiência. fiz isso, já inspirei mulheres que cor a primeira vez que eu Isso. cortei meu cabelo teve 5 mulheres, né, algumas pastoras. E, né, gente, eu passei por um, processo de emagrecimento, a primeira vez que eu fiquei obesa, na realidade era sobrepeso, agora estou me cuidando ainda mais na magras. Daí teve muitas mulheres que foram pra academia, que fizeram dieta, que cortaram o cabelo, né, assim, bonitinho, que nem eu uso agora, né. Ok, mas se eu não estou nesse processo, vou postar o quê, Se né? isso aí vira um fake, né, um personagem Enfim. criado e o posicionamento não se sustenta. Então, olha quanta informação, quanto conteúdo de valor, quanta consultoria gratuita você teve hoje no Despertando Mulheres na TV. E se você hoje, ó, 22h, se hoje você mandar perguntas até amanhã às 20h, se você mandar perguntas pelo Despertando Mulheres na TV para a Amália, ela vai te responder. Ainda nem combinei com ela aqui, mas ela vai te responder. Isso é consultoria gratuita. E o que ela precisar te chamar no particular, ela vai te chamar no particular. É muita informação, é muito conteúdo, sempre às segundas-feiras aqui. E agora, pelo nosso tempo já adiantado, eu quero trazer de volta esse espaço dentro do programa que é
na sala da mentora, aonde eu vou estar respondendo sempre, toda segunda, uma pergunta de alguém da nossa audiência que se comunica conosco e que manda para nós as perguntas, eu vou estar respondendo. Então, fique agora na sala da mentora com a minha mentorada lá do Rio de Janeiro, a Fernanda. Despertando mulheres. Olá, sou Fernanda Rodrigues, falo de Sapucaí, estado do Rio de Janeiro, sou funcionária pública. A minha pergunta para a mentora é: como descobrir meu propósito? Para o sucesso. Então, como que eu vou descobrir o meu propósito? E muitas pessoas dizem assim, ó, Andréia, como que eu encontro o meu propósito? Primeiro, o propósito já está dentro de você. Eu creio, pela minha fé, que todos nós fomos feitos já com uma missão, já com um propósito para esta vida aqui na Terra, né? Então você já tem o propósito dentro de você, você já tem a sua missão dentro de você. Só que o que acontece ao longo da vida? Principalmente nós mulheres. Nós somos criadas e moldadas para ser a administradora do nosso lar, para ser a menina boazinha, e tá tudo certo. Sim, a mulher é quem harmoniza a sua casa. Mas muitas de nós, às vezes, passa a viver o sonho da mãe. A mãe queria ser professora, não foi, a filha vai ser professora. A mãe queria ser, o pai queria ser advogado, a mãe queria ser psicóloga, não foi. E daí deposita aquele sonho na criança. E o que acontece? Essa criança passa a viver algo que não está na sua essência ou no seu natural, porque nós também nascemos com dons naturais. Eu tenho o dom da fala, veio natural comigo. Eu preciso adaptar a realidade ao espaço profissional, eu preciso aperfeiçoar com técnicas, mas é um dom natural, que veio também com o meu perfil comportamental. E muitas mulheres, às vezes, acabam também por traumas, por crenças limitantes trazidas da sua família, por traumas que viveu, situações desafiadoras que viveu. O que acontece? Essa mulher acaba se enquadrando para caber numa caixinha, para caber naquele casamento, para caber naquele grupo social que ela convive, para caber naquele emprego, naquele local de trabalho dela. E ela acaba sendo quem ela não é, e chega um momento que ela se vê perdida. Então, como encontrar o seu propósito? Primeiro, respira, busca por autoconhecimento, descubra quem você é. Anote num papel, na sua agenda, num caderno especial, anote seus sonhos de criança. Quando perguntava para você o que você quer ser quando crescer, você respondia o quê? Eu, por exemplo, respondia que queria ser jornalista e eis-me aqui, já há 4 anos com Despertando Mulheres. Então, minha amiga, além disso, terceiro, quero te dizer que você deve estar fazendo esse exercício e pensando, agora é tarde, eu tenho 30, 40, 50, 60. Nunca é tarde para você encontrar a sua essência e viver aquilo que você nasceu para viver. Então, respire, busque por autoconhecimento, escreva quem você desejava ser quando criança, quando te perguntava o que você desejava ser quando crescesse. E terceiro, nunca é tarde, busque pelos seus sonhos, busque viver a sua essência. E se precisar de uma orientação, eu estou aqui. Me chama no meu Instagram que eu vou ter o maior prazer de ser a tua mentora de vida e te levar novamente à tua essência, à tua vida de sucesso, que tu nascesse para viver. E agora, até a próxima segunda-feira com Despertando Mulheres na TV com Andréia Fioravante, pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, um porto seguro. Bem-estar que ilumina o futuro. Com amor e prosperidade elas vão prosperar.